Estende a mão para a vida dessa menina aqui. Nossa pastora, ela estava pegando fogo ali do lado, ali, ó. Está escrevendo um livro, irmão, está quase pronto o livro dela. Quando ela publicar, quem vai comprar, diga amém. Eita glória. Já vendeu 500 aqui, você viu? Pai, em nome de Jesus, usa a vida da Andressa, Pai. Que ela seja a boca do Senhor mais uma vez. Usa ela poderosamente para impactar a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana. Fala ao nosso coração através da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém? É um privilégio poder estar mais uma vez aqui nessa manhã. E eu agradeço o carinho da igreja, que é agora que eu estou podendo pregar pela primeira vez na minha gestação. Todas as pessoas que se preocuparam, que têm orado por mim. Tem pessoas que estão jejuando. Então eu quero aproveitar e agradecer o carinho. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Eu estou com muito temor diante de Deus para pegar essa palavra. Eu estava ali atrás pedindo ao Senhor para me confirmar mais uma vez. E o Simon ministrou parte da mensagem. Eu falei, isso é isso que o Espírito Santo quer falar. Então, Neemias 1. Eu quero te perguntar, você ora pelo avivamento? Levanta uma das suas mãos. Você clama pelas almas perdidas? Levanta uma das suas mãos. Hoje pela manhã, o devocional nosso, que o pastor enviou, falou que o Senhor está perto daqueles que choram. E esse homem, Neemias, chorou. Um choro de quebrantamento. Um choro que demonstrou importância pelo seu povo. Um choro diferente. Avivamento é fogo. Avivamento é dons sendo derramado, a manifestação em línguas. Mas avivamento tem a ver com lágrimas. Pelo nosso povo. Pelo nosso país. Pela nossa cidade. E o Senhor, eu quero te falar quando e como Deus entregou essa mensagem. Era numa terça-feira dessa semana. Eu acordei às 3 horas da manhã. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor então falou que era para mim orar por esse culto. E me lembrou de Neemias. E ele deu uma mensagem assim de forma muito clara para mim. Confesso com os irmãos que depois que eu orei, Deus entregou a mensagem. Na terça pela manhã, eu chorei. Chorei muito. Chorei de vergonha. Chorei de vergonha. Chorei pelo povo de Deus que está envergonhando o Evangelho de Cristo. Chorei pelos nossos pecados. Chorei pelas nossas fragilidades. Então, se eu poderia transmitir o sentimento que Deus colocou no meu coração nessa manhã, é vergonha. Vergonha. Vergonha perante Ele, vergonha. Porque é muito fácil entrar num domingo pela manhã ou nas quartas-feiras, levantar a mão e clamar por avivamento. É muito fácil. Mas quais tenham sido as nossas reações e ações para que o avivamento aconteça? O que a gente tem feito?
E o sentimento que me deu naquela manhã é de que as nossas mãos estão sujas. E os nossos lábios imundos. Porque o que era para ser algo normal para nós crentes, como não murmurar e reclamar, às vezes é necessário convocar um jejum. Mas deveria ser uma característica de um cristão. Aí nós pegamos, e eu estou falando de mim mesmo, lembrando que eu estou na semana de um jejum de não murmurar e não reclamar. Mas já deveria ser uma característica nossa de um cristão arrependido e genuíno. Vergonha. Que as disciplinas espirituais, que seriam algo que deveria ser natural nas nossas vidas, precisa ser convocados. Vamos ler Neemias 1. Eu vou ler na versão NVI. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que Neemias está dizendo: confesso os pecados que a minha descendência, os meus antepassados pecaram, não, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu abraço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Feche seus olhos mais uma vez. Comece a orar para que o Espírito Santo fale ao teu coração nesse momento. Que não seja a Andressa falando, mas que eu seja a voz do Espírito Santo nessa manhã. Pai, eu me rendo mais uma vez diante da tua presença. Eu me humilho diante de ti e com muito temor eu prego essa palavra. Confesso, Pai, que não era esse
essa palavra que eu tinha para essa manhã. Mas com convicção eu sei que é o que o Senhor quer falar. Então com muito temor eu entrego essa palavra. Que a igreja entenda. Que a igreja compreenda. Que os ouvidos estejam abertos. Os olhos também abertos. Para enxergar a tua glória. Para enxergar o teu poder. Traga temor sobre essa igreja agora, Senhor. Traga temor agora. Pai, nos ensina o que é o avivamento. Nos ensina o que é o avivamento e nos ajude a viver o real avivamento. Que nessa manhã possamos sair daqui olhando mais para os outros e menos para nós mesmos. Se preocupando mais com os perdidos do que com as nossas próprias vontades e desejos. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, peço compreensão se a minha dicção não estiver muito boa hoje. Eu estava lendo aqui, antes de vir para o culto, eu tive meu maxilar começou a sair do lugar. Mas eu acho que vai dar para todos entender. Amém? Deixa eu contextualizar a história de Neemias. Onde ele se encontrava, o lugar que ele estava. Neemias estava no palácio do rei. Era copeiro do rei, ou seja, servia o vinho. E além de servir o vinho, ele tinha a responsabilidade de saber se teria algo que pudesse envenenar o rei, ou seja, ele tinha aquele cuidado. Então era alguém de confiança do rei, alguém de responsabilidade ali dentro do palácio e de influência. Ele estava na cidade de Suzã, no Império Persa, e provavelmente ou ele nasceu, eu não tenho a data certa, ou ele nasceu no exílio babilônico, mas se acredita que ele nasceu ali na Pérsia. Porque o que acontece? Os judeus, eles foram levados cativos para a Babilônia. Todo mundo sabe, porque o profeta Jeremias profetizou a respeito e outros profetas. Então os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. E os muros de Jerusalém, de Judá, as portas foram queimadas e os muros derribados, destruídos. E o povo foi levado para o exílio. Só que passou anos e anos. Babilônia então tem uma queda para o Medo Persa, para o Império Persa. E aí Neemias aparece na história, nas escrituras. E quando o seu irmão Anani vai ao seu encontro com alguns outros homens de Judá, Neemias importou-se o suficiente para perguntar como que estavam os sobreviventes do cativeiro, como que estavam aqueles que restaram de Jerusalém, de Judá, como eles estavam. Importou-se o suficiente para perguntar. Quando ele começa a ouvir as palavras de Anani, aquele homem chora. Ele senta-se e começa a chorar e a lamentar por dias. Ele começa a orar e jejuar. Não é uma pergunta por apenas perguntar. Não era uma pergunta por curiosidade. Mas era uma pergunta porque ele realmente importava com o teu povo.
com aqueles que estavam em tremendo sofrimento e desprezo, sendo humilhado. Se importava porque o lugar onde os teus pais estavam sepultados estava em ruínas. Ele chora. Chora porque se importa. Tem pessoas que perguntam como nós estamos porque realmente se importa. Se dermos qualquer resposta, nós temos certeza que vai dobrar os joelhos diante de Deus e vai orar por nós. Eu tenho prova disso nesses dias da minha gestação, que pessoas me perguntam como eu estou porque se importam de verdade. Mas tem muitas pessoas que perguntam sobre os outros por curiosidade, para ter conhecimento ou para compartilhar a dor do outro sem menos dobrar os joelhos diante de Deus e orar. Nós vemos uma geração, um povo que pergunta muito, mas ora pouco, que quer saber muito da vida do outro, mas ora muito pouco pelo outro, quer saber muito das coisas alheias, mas não dobra os joelhos diante de Deus para orar, para clamar. Neemias faz diferente. Ele ouve, e ele sente, ele compadece. Ele ouve. E aí naquela madrugada, o Espírito Santo então começou a falar que além de ouvirmos, nós vemos. Como nós vemos? Nós vemos o que, Andressa? Nós vemos um mundo depravável. Nós vemos um mundo totalmente doente. Uma geração doente. Nós vemos nos noticiários, em uma manchete estava escrito na CNN: no ano de 2022 o Brasil bate o recorde de quê? De 420 mil divórcios. Há um acréscimo de divórcios e nós ouvimos, nós vemos. Sabe o que nós ouvimos e vemos? Jovens drogados pelas ruas, bêbados pelas ruas, nós vemos. Aí nós vemos também uma geração tão doente, tão doente, tão doente, tão necessitada da presença do Espírito Santo, que pegam cachorros e adotam como filhos, bebês reborns e adotam como filhos, mas os órfãos continuam nos orfanatos. Ai, meu pet, sou mãe de pet. Eu não ia falar isso, mas é o Espírito Santo que está mandando eu dizer. Porque eu sabia que podia magoar pessoas aqui. Sou mãe de pet, sou pai de pet. Não, você não é mãe de pet, você é mãe de filhos que são gerados no teu ventre. Ai, agora eu sou mãe de bebê reborn. Não. Tem tanta criança nos orfanatos. Tem tantas crianças nos orfanatos querendo serem adotados por pais. E a gente está invertendo os valores. Nós estamos invertendo os valores. Queridos, a gente nem deveria discutir a respeito disso, porque é um acúmulo do absurdo. Bebês falsos sendo cuidados. A gente cai na armadilha da brincadeira. Satanás está aplaudindo de pé, porque a gente pega um filho vivo
que Deus nos concedeu uma promessa e começamos a apostar aqui, meu bebê reborn. Que? Já é um acúmulo do absurdo isso acontecer na nossa geração e você ainda cai na brincadeira de postar uma foto com o teu filho e dizer que ele é o bebê reborn. Que geração é essa? Enquanto queremos cuidar de bebês falsos, a geração querer cuidar de bebês falsos. Nove milhões de crianças no Brasil estão em extrema pobreza, passando fome. A gente vê e ouve as pessoas afundadas no pecado. A gente vê e ouve George Bernard diz: o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferente a eles. Essa é a essência da desumanidade. O pior pecado de um crente, de nós que falamos que somos igreja, é viver a nossa vida como se o mundo não precisasse de uma igreja viva. Sermos indiferentes com a dor do outro. Sermos indiferentes com o que está acontecendo. Queridos, olha aqui o que nós temos feito. Talvez não seja diferente do que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. O estrangeiro ferido, machucado, o levita que adorava a Deus, passou, não parou. O sacerdote, que era o intermediador entre o povo e Deus, passou e não parou. E nós fazemos isso por diversas vezes. Pegamos a palavra do Senhor no domingo, colocamos debaixo do braço e passamos. E os perdidos continuam perdidos, os doentes continuam doentes, os bêbados continuam bêbados, os drogados continuam drogados. Em vez de compadecermos com a dor do outro, filmamos a sua dor. Em vez de pregarmos a esperança para os que estão afundando no abismo, com as nossas próprias mãos empurramos com nossos julgamentos e críticas. Em vez de investirmos o nosso tempo em oração pelos perdidos, pela igreja do Senhor, nós gastamos o nosso tempo com os nossos prazeres carnais. Em vez de chorarmos com o que choram, somos ágeis em compartilhar com frequência a dor do outro. Sabe aquele com frequência que aparece no WhatsApp? A gente não chora. A gente pouco ora. Mas compartilhar a desgraça, a dor do outro, nós fazemos de uma forma muito ágil. Somos crentes cruéis, pensando em nós mesmos. Observa as nossas orações. Falamos muito para Deus sobre nós e pouco dos outros para Ele. Nossos jejuns, a não ser convocados pela comunidade, que o pastor tanto ora e clama para que a igreja se envolva em jejuns. A não ser esses, os nossos jejuns pessoais são para os nossos próprios interesses.
as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas batalhas, as nossas lutas. Nunca é sobre o outro. E nós corremos atrás das nossas próprias coisas. Tudo é pra gente. Nós queremos receber, mas pouco oferecer. Neemias importou-se o suficiente para perguntar. Importou-se o suficiente para chorar. Ele chora. E uma coisa que eu tenho observado é que os nossos olhos estão secos demais. Secos demais. Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos diante de Deus e chorou pelos perdidos? Aí nós pedimos avivamento. Quantas vezes você dobrou os joelhos nesse mês e chorou pelas almas que estão perecendo sem Cristo? Quantas vezes? É claro que assim como Jerusalém, Judá, as portas foram queimadas, os muros foram derrubados. Nesse tempo, a nossa geração, o nosso povo, estão tendo as portas queimadas por Satanás, os muros derrubados. Satanás está tendo total liberdade para matar, roubar, destruir, que é o que ele faz. E nós, o que estamos fazendo? Estamos comprando mais terrenos para plantar café. Para quê? Para abençoar a vida dos outros, investir no reino? Não, para ficar mais ricos. E nós, o que estamos fazendo? Querendo que as nossas empresas cresçam, para investir mais do reino, para abençoar mais pessoas? Não, para termos mais conforto, mais momentos de lazer. O que nós fazemos nas janelas da nossa casa? Falamos de Jesus? Não. Falamos da vida alheia, da desgraça do outro, da dor do outro. A boa, eu tenho uma boa para te contar, nunca é sobre Jesus, mas sobre a traição de um esposo, a traição de uma esposa. As coisas dos céus são pouco faladas, a não ser nas igrejas, pelos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que têm prazer em pregar. Mas às vezes as janelas da nossa casa, a boa que nós queremos contar, é sobre as últimas brigas que aconteceu na cidade, as traições, o bêbado que ficou horas e horas jogado na rua. Coisas dos céus custam chegar na vida das pessoas, mas a destruição, a disfunção familiar são com frequência compartilhados. Pare para pensar durante essa semana. Talvez durante essa semana, por causa do jejum, você falou mais de Jesus e menos dos outros. Mas se não fosse esse jejum, teria sido o contrário. Falamos pouco sobre o Jesus que restaura e mais sobre o marido que traiu a esposa. Falamos pouco sobre Jesus que cura e mais sobre a enfermidade do outro sem ao menos orar por ele. Falamos pouco sobre o Jesus libertador
e muito sobre os bêbados que ficam caídos nas ruas, como se eles não tivessem jeito mais. Oramos pouco por aqueles que estão vindo na igreja, querendo ser libertos, mas se no outro dia ele cair, a gente abre a boca para falar. Não, Neemias chora. Chora porque se importa. E importou-se o suficiente para orar. Importou-se o suficiente para orar. A igreja está linda hoje. Olha para o lado, olha o tanto de gente. No culto à noite nem cabe na igreja, tanta gente. Ressaltando os visitantes e tudo. Mas vem numa cesta de oração. Vem. Os cultos são muito bem frequentados. Mas a reunião de oração, muito pouco. E a gente quer um avivamento. Mas parece um avivamento em movimento, não um avivamento em oração, em jejum, em clamor. Se observarmos, o que Jesus fazia com frequência era se retirar para um lugar solitário para orar. Então os discípulos, vendo que o mestre, o Filho de Deus, orava, perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. Não pediram: Senhor, ensina-nos a adorar. Não, eles não pediram: Senhor, ensina-nos a curar, expulsar os demônios. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Vão voltar para os grandes avivalistas. O que eles mais faziam era orar. John Wesley, aquele que impactou a Inglaterra, o fundador da igreja metodista, acordava às 4 horas da manhã, para quê? Para orar, e passava longas horas orando. Charles Finney, o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, passava horas e mais horas em oração, e por diversas vezes ele disse que o Espírito impelia ele de orar, chorar pelas almas perdidas. Evan Robert, aquele livro que o pastor indicou aqui, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Não, perdão, do Leonard Ravenhill, o escritor e pregador sobre avivamento que o pastor indicou o livro aqui. Ele vai dizer que homens de Deus nunca fizeram nada sem oração. Ele orava de 4 a 8 horas por dia. Evan Robert. O avivamento que aconteceu em Gales, um jovem. Suas reuniões de oração duravam cerca de 4 e 6 horas. David Brainerd, missionário entre os nativos dos Estados Unidos, conhecido por passar grande parte do dia em oração, mesmo em condições difíceis de neve e doenças. Relatos esses que estão no seu livro, que passava cerca de 5 a 8 horas de oração. E nós queremos avivamento, mas não frequentamos as reuniões de oração. Queremos avivamento, mas como é custoso passar 1 hora orando. Queremos avivamento, mas entramos no nosso quarto, queridos, fechamos os nossos olhos, dobramos os nossos joelhos e oramos e já olhamos no relógio quantas horas passou. 5 minutos. Vergonha. Eu me sinto envergonhada. Vergonha.
vergonha chegar diante de Deus e pedir pelo avivamento sem querer sacrifício. Que tipo de avivamento é esse que estamos pedindo ao Senhor? Que tipo de enchimento do Espírito Santo que nós estamos pedindo ao Senhor? Onde estamos distraídos demais com filmes, séries, diplomas, trabalho, currículos, empregos. Nós não oramos como deveríamos. Nós não oramos como os grandes homens que nós citamos. Nós não oramos o suficiente. Deus não precisa de uma igreja cheia de pessoas. Porque nem bem sabemos se todas as pessoas que sentam numa igreja irão para o céu. Deus quer homens e mulheres arrependidos, de forma genuína. Deus quer homens e mulheres buscando a presença de Deus de fato. Deus quer homens e mulheres que se importam com o Evangelho de Cristo. Talvez chegou a hora da igreja tirar a máscara, as vestimentas que parecem ser santas, mas estão imundas, de levantar as mãos e dizer a Ele a glória, mas com mãos limpas. Na verdade, o sentimento que eu tenho nessa manhã de Deus pra gente não é de muita felicidade, de muita alegria. Deus tem se alegrado com alguns homens que têm se levantado nessa igreja. Talvez essa mensagem seja apenas para o conforto e o consolo deles. Mas eu acho que Deus se encontra muito triste com a gente. Muito. Muito triste. Porque se o avivamento realmente tivesse chegado, a nossa cidade estaria diferente. Se o avivamento realmente tivesse chegado nas nossas casas, as nossas famílias estariam diferentes. Se o avivamento tivesse chegado na nossa igreja, as reuniões de oração seriam diferentes. Mas eu glorifico a Deus e exalto a Deus, porque há pastores, líderes, que querem tanto o avivamento, que têm lutado por ele. Que é o que acontece com os líderes dessa igreja, que anseiam pelo avivamento. Neemias importou-se o suficiente para perguntar
Importou-se o suficiente para chorar. Importou-se o suficiente para orar. Importou-se o suficiente para se dispor a trabalhar. No capítulo 2, quando ele estava servindo o rei olha para ele. Ele está abatido, triste. Nunca tinha estado assim diante do rei. O rei pergunta: Neemias, por que está assim? Só pode ser uma tristeza do seu coração. E Neemias falou: como eu não posso estar triste? Se minha cidade está em ruínas, meus pais, onde foram sepultados, estão em ruínas. Meu povo está sofrendo, sendo humilhado. O rei pergunta: o que eu posso fazer para você? Neemias, como homem de oração, ora a Deus. E resumindo, o rei libera ele para reconstruir os muros, as portas. E ele vai. No decorrer do livro de Neemias, ele recebe oposições. Mas foi reconstruída a cidade. Eu quero terminar que nós, além de orarmos, clamarmos, nós precisamos servir e trabalhar. E talvez você pergunta para Deus: Senhor, mas eu não tenho nenhuma capacidade. E eu resumo dizendo que todos os homens e mulheres que Deus levantou em um tempo difícil, em um cenário caótico, foram homens e mulheres que disseram: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei orar. Eu não sei. Quando Deus chama Jeremias no capítulo 1, já estou chegando ao final. Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi, te separei e te enviarei como profeta às nações. Jeremias responde da seguinte forma: Senhor, eu não sei falar. Eu sou novo demais. Deus falou: Jeremias, sou eu, Jeremias, que vou colocar as palavras na tua boca. Quando Deus chamou Moisés: Moisés, você vai se apresentar diante de Faraó. Êxodo 4. Moisés responde para Deus da seguinte maneira: Senhor, eu não tenho facilidade para falar. O texto vai dizer que Deus irou-se com Moisés. Porque se era Deus que estava levantando Moisés, então ele colocaria as palavras na boca de Moisés. Aí Deus fala: então chama o seu irmão, ele vai ser o seu porta-voz. Eu vou falar contigo e você vai falar com o teu irmão. Quando Esther estava no palácio, havia um decreto de extermínio do povo judeu. Aí Mardoqueu manda uma palavra, manda uma mensagem para Esther. Esther, não será que Deus te colocou nessa posição de rainha para ser usada por Ele? Não é tempo de se calar, Esther. Quando Deus chama Neemias, está no palácio do rei, e se dispõe a trabalhar para Deus.
nunca será sobre a tua performance, as tuas habilidades e capacidades, mas quem é Deus na sua vida. Até mesmo porque quando Jeremias foi chamado, ele foi chamado no ventre. Não sabia andar, não sabia falar. Deus nos escolheu para restituir as portas que Satanás tem destruído na vida das pessoas. Restaurar os muros que Satanás tem derrubado na vida das pessoas. Deus está nos chamando para esse tempo, para essa hora. Sabe o problema maior da gente não pregar, da gente ter medo de pregar, medo de orar em público? É que pegamos o padrão humano de alguém que fala muito bem, se expressa muito bem, que tem uma ótima oratória, e você fala assim: eu não sei orar, eu não sei pregar. A verdade é que em uma oração, Deus não está se importando se você falou ternera em vez de ternura, porque Ele vê o coração. Talvez tem gente que fala com uma ótima oratória, se expressa de uma forma muito linda, mas não tem conquistado o coração de Deus, porque Ele vê o coração. Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis, que oram, que choram, que se importam e que estão dispostos a pensar no outro e a trabalhar para que o avivamento aconteça na vida das pessoas. Você pode fechar os seus olhos? Eu não vou pedir o louvor para estar aqui. Talvez eu nem ore. Eu acho que é você e Deus, a sua oração pessoal. Talvez a gente deva encerrar esse culto com uma oração silenciosa. Mais do que palavras, mais do que mãos levantadas, de músicas cantadas falando a respeito de Deus. O que Ele espera de verdade é um coração arrependido. E isso é você e Ele. Porque talvez por diversas vezes você demonstrou ser um servo fiel para as pessoas, mas não adianta levantar as mãos aqui para impressionar e continuar pecando e um dia acordar no inferno. Mas é necessário hoje, agora, você arrepender dos seus pecados, porque pode ser que a gente saia daquela porta e o inesperado acontece. Se você tiver arrependido dos seus pecados, você acordará nos céus. E essa vida é passageira. Vai passar. Jesus vai voltar num piscar de olhos. E é realidade que se você não estiver preparado, você não irá
viver a eternidade com Ele. Eu vou orar, sim. Vou orar para Deus me perdoar. Se você quer fazer dessa oração a sua oração, fica à vontade. Pai, eu entendo a Tua majestade, Teu poder, a Tua glória neste lugar. Assim como Neemias orou, eu pequei contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Mas diante de toda a igreja aqui, eu confesso os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Me perdoa todas as vezes que eu troquei a Tua presença pelas coisas superficiais deste mundo. Me perdoa por todas as vezes que eu atravessei as ruas de Alto Caparaó e fiquei indiferente com a dor do outro. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que um bate-papo eu deveria ter falado do Senhor, mas acabei fofocando, falando mal dos outros. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que levantei as minhas mãos na igreja, mas elas estavam sujas, porque continuei a pegar depois do culto meu celular para fazer coisas que não deveria. Perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu deveria estender as minhas mãos, eu empurrei com elas as pessoas que tanto estão lutando para se ver livre dos vícios, com críticas, com julgamentos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Porque estamos chorando muito pouco pelas pessoas que estão morrendo sem o Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque as nossas orações têm sido mais sobre nós do que a Tua visão para este lugar, os Teus propósitos para essa cidade. Nos perdoa, Senhor, que falamos muito sobre muitas coisas, mas pouco sobre Ti, Pai. Nessa manhã nos envergonhamos diante do Senhor, assim como Neemias naquele dia, Deus. Pai, que ao sairmos daqui, venhamos sair diferentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.